Olá pessoal, vamos dar início aqui à análise do circuito, essa primeira avaliação de TBJ, que é dado por essa fonte de tensão de 5 volts, conectado a um resistor de 470K, a um potenciômetro e ao transistor BC548B. Os dados levantados foram esses aqui para a tensão de base, tensão coletor-emissor e para a corrente de coletor. Ele pede aqui a construa a curva característica do transistor. Eu já transferi esses dados para uma planilha aqui do Microsoft Word e coletando aqui os dados da corrente do coletor, copiando, colando aqui no MATLAB, a gente tem o seguinte. Essas foram para a corrente e agora para a tensão no coletor. Vale ressaltar que eu botei aqui apenas VC aqui no MATLAB porque a tensão do emissor é o terra, né? Igual a 0 volts. Então, para plotarmos o gráfico, a gente vai ter o seguinte. Bem, aqui está o gráfico, se ajeitando aqui. Vou dar uma ajeitada aqui nele para ficar mais apresentável e já volto. Pronto, voltamos pessoal, agora aqui já devidamente ajustado o gráfico aqui, com uma linha mais grossa e com os tracejados aqui na tela para ficar melhor visível. Bem, voltando aqui à questão que ele pede, construímos o gráfico, como podemos ver aqui, tudo certo. Aí na letra B, ele pergunta aqui, ó, a curva característica está conforme você esperava, justifique sua resposta. Bem, a gente pode comparar com o que é esperado aqui na teoria, onde a gente tem isso aqui no vídeo do próprio professor Jalbert, que a curva característica tem que ter essa formatação aqui. Um crescimento rápido, depois ela tende a estabilizar, meio que ficar constante. Bem, aí a gente vê aqui pelo que a gente obteve, ó, tá a mesma característica. Sobe rápido, começa uma transição e começa a tentar ficar constante aqui. Então, voltando à resposta aqui da pergunta, a característica está conforme esperado. Sim, ela teve a forma esperada. Na letra C, pergunta aqui, ao observar o gráfico, identifica as regiões de operação do transistor. Bem, entre as regiões do transistor, a gente sabe que tem a região de corte, que é onde tem a corrente no coletor é nula, que aqui nesse gráfico ele não aparece, então está aqui embaixo, na verdade, no eixo no eixo X das abscissas, que no caso é a tensão do coletor. A região de saturação, que é parte dessa subida aqui da curva característica, que a gente consideraria idealmente entre 0,2 e 0,3 volts, só que para esse caso aqui, deste transistor, nós temos que no datasheet que seu VCSAT aqui para a condição de corrente no coletor de 10 mA e a corrente de base 0,5 mA, que é a ordem de grandeza desses valores que estão nessa tabela, é tipicamente 90 mV, ou seja, 0,09 volts. Portanto, aqui no gráfico nós temos que em algum ponto aqui de 0,09 volts, o valor pequenininho aqui é a saturação, e a partir dali a região ativa, a partir de então.